Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo dos investigadores da Palavra de Deus. Hoje o tema da nossa lição é Estou na família de Deus. Então, para dar uma olhadinha nesse tema, a gente vai olhar um pouquinho lá para o Evangelho de João, no capítulo 3, que diz assim, aqui Jesus ele vai conversar com Nicodemos. Nicodemos é um mestre da lei. Ele veio fazer algumas perguntas para Jesus e olha só que interessante. Em João 3,3 diz assim, que Jesus disse, em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então aqui nessa conversa, Nicodemos ele quer saber sobre o reino de Deus, ele quer saber o que ele precisa fazer, e Jesus fala para ele, olha, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos fica espantado com essa resposta de Jesus, e ele tenta argumentar, ele pergunta, tá, mas como é que eu, sendo velho, vou nascer de novo? Eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe para nascer uma outra vez? E Jesus responde para ele que não. Então aqui Jesus fala para ele que é necessário nascer da água e do Espírito. Esse nascer da água é nascer pelo batismo. E o nascer do Espírito é ser revestido do Espírito Santo. Então Jesus está falando para ele que para entrar na família de Deus é necessário ter um novo nascimento. A gente vai dar uma olhadinha nisso para entender melhor esse assunto. Nós sabemos que o primeiro homem que foi criado por Deus foi Adão. Esse foi o primeiro homem formado por Deus. Adão, quando foi feito, ele era a semelhança do próprio Deus. Adão, ele não tinha pecado, ele não tinha erro. Ele foi colocado por Deus no Jardim do Éden, que era um local onde ele tinha muitas árvores frutíferas, da onde viria o seu sustento. Deus disse para Adão que Adão não deveria comer de uma árvore que tinha lá, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele comesse daquela árvore, significa que Adão estava dizendo para Deus que a partir daquele momento, quem decidiria o bem e o mal era o próprio Adão. Então, essa árvore não é que ela representasse veneno, né, que ela fosse algo mortífero para eles, que eles iriam comer e morrer naquele momento, mas significa o estilo de vida. Se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles decidiriam a própria vida deles. Decidiriam todas as coisas, aonde iam morar, o que iriam fazer e como seria essa sua vida. Só que aí tem um problema. Deus é o criador de todas as coisas. Como que a gente vai conseguir viver longe dele? Viver longe da sua criação, da sua palavra, viver afastado dele? Não tem como. Mas Adão decidiu fazer sua própria vontade e viver longe desse Deus. Então, comendo dessa fruta, ele deixou de ser a semelhança do próprio Deus. Vamos dar uma olhadinha lá em Gênesis 5, para ver qual a consequência da decisão de Adão. Aqui em Gênesis 5:3 diz assim, que quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, como sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Então, quando Adão foi criado, ele era a semelhança do próprio Deus. Ele era perfeito em todos os seus caminhos. Ele era sem pecado. Depois que Adão pecou, ele vai gerar esses filhos e os filhos dele não vão nascer mais agora à semelhança de Deus. Eles vão nascer à semelhança do pai, que é Adão. Então, eles carregam agora a consequência e a imagem do pecado no seu próprio corpo. Nós sabemos que Caim foi um dos filhos de Adão que matou o seu irmão, matou Abel. Esse caráter corrompido, esse caráter pecaminoso foi herdado de Adão. Alguém que está olhando esse vídeo agora pode pensar assim, tá, mas eu não tenho nada a ver com Adão. Por que eu nasço pecador? Por que eu sou pecador? Por que eu preciso de arrependimento? E a resposta é de que Adão ele foi aquele que abriu a porta e permitiu que o pecado e a morte entrassem no nosso mundo. O pecado de Adão fez com que toda a humanidade se estragasse. A partir de Adão, toda pessoa que nascesse, nasceria em pecado. Mesmo um bebezinho que nasce nos nossos dias, ele já nasce em pecado. A gente fala que ele nasce em Adão, a semelhança do homem pecaminoso, corrupto e manchado pelo pecado. Então, é como se a gente estivesse num lugar, muitas pessoas dentro de um lugar que o lugar está com as luzes acesas. Adão foi aquele que desligou o disjuntor desse local. Quando Adão desligou o disjuntor, todas as pessoas que estavam no salão ficaram na escuridão, ficaram nas trevas. Então, o ato de Adão trouxe consequências sobre todos nós. Por isso, nós dizemos, como fala a palavra,
que todos estão em pecado, todos nasceram em pecado por causa de Adão. Bom, mas será que nós temos que agora viver essa vida pecaminosa, corrupta por causa de Adão? E a resposta é não. Por quê? Porque o segundo homem por Deus é Jesus. E agora Jesus ele vai trazer novas consequências para a nossa vida. Nós sabemos que Jesus ele viveu sem pecado. A Bíblia diz que ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou nenhum tipo de engano. Então Jesus é aquele que viveu uma vida perfeita, sem mácula. Uma vida na qual ele decidiu em todas as coisas obedecer à vontade do Pai. Então, se Adão é aquele que desligou o disjuntor e deixou todos em trevas, agora Jesus é aquele que religa esse disjuntor e traz luz a todo homem. Só que aí existem algumas condições. Lembram que Jesus falou para Nicodemos que era necessário nascer de novo. Então não bastou apenas Jesus ligar o disjuntor. A salvação dele ela é para todas as pessoas, mas a Bíblia fala que somente aqueles que creem nele, somente aqueles que o recebem como Senhor e dono de suas vidas é que são salvos. Então quem crer e for batizado, esse é que vai ser salvo. O sacrifício de Jesus ele é por toda a humanidade, mas nem todas as pessoas reconhecem esse sacrifício. Nem todas as pessoas acreditam no sacrifício de Jesus. É necessário crer nele, acreditar que Deus foi poderoso para mandá-lo para essa terra, ele foi poderoso para morrer pelos nossos pecados sem ter cometido pecado, e Deus foi poderoso para ressuscitar ele dos mortos. Então aqui a gente pode ver que agora em Jesus nós temos uma nova vida, nós somos nova criatura por causa da obra de Jesus. Nenhuma pessoa conseguiria fazer isso. Apenas Jesus pôde fazer isso no nosso lugar. Então, voltando para a conversa de Jesus com Nicodemos, ele está dizendo que é necessário nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Nós sabemos que no batismo, a pessoa ela é imersa dentro da água. Ela é colocada dentro d'água. Quando isso acontece, nós acreditamos que espiritualmente nós nos identificamos com a morte de Cristo. Então eu sou sepultado, a minha velha natureza, o meu homem pecador, pecaminoso, corrupto, ele é sepultado pelas águas do batismo. E quando eu sou retirado da água, eu me aproprio agora da nova vida de Jesus em mim. Então eu sou uma nova criatura, uma nova pessoa. O batismo, ele não é apenas um ato simbólico, mas ele carrega toda uma realidade nova, uma realidade espiritual. Então, tudo que Deus tem de novo para nós nos apropriamos através do batismo. Então, o batismo ele é importantíssimo para a nossa salvação. Como diz a palavra, quem crer e for batizado será salvo. Então, se a gente pensar agora no nascimento de Jesus. Jesus, nós sabemos que ele foi concebido em Maria. Se Jesus tivesse nascido da relação entre José e Maria, ele teria sido um homem pecador, à semelhança de Adão. Como Jesus não nasceu de José e Maria, a Bíblia fala que veio o Espírito Santo sobre ela e ela se achou grávida. Então, a concepção dessa maneira, né, alguns chamam de concepção virginal, onde a Maria não tinha ainda tido relações com José. Através dessa relação, Jesus pôde nascer sem pecado. Ele foi o único homem que nasceu sem pecado. E esse homem sem pecado decidiu sempre fazer a vontade do Pai. E por toda a sua vida, Jesus foi santo. Ele nunca pecou. Essa vida que Jesus teve sem pecado nos garante agora a vida eterna. A vida que Jesus vive através de cada um de nós. Bom, até aqui, com base nisso que nós olhamos, eu posso fazer uma pergunta para vocês. Você está em Adão ou está em Cristo? Qual é a diferença de estar em Adão e estar em Cristo? Então é isso aqui, né? Quando eu estou em Adão, eu sou a semelhança desse homem corrupto e manchado pelo pecado. Quando eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Eu vivo agora para a glória de Deus. Todos os homens nascem em Adão. Todos eles, sem exceção. Mesmo uma criança nascendo hoje, ela nasce em Adão, pecaminosa. A Bíblia fala que uma criança entregue a si mesmo, ela vem a se arruinar.
Então, qualquer criança, ela vai nascer corrompida pelo pecado. E se ela viver a vida dela daquela maneira, ela vai continuar cada vez mais sendo manchada pelo pecado. Quando nós nos convertemos e aceitamos Jesus como Senhor e dono da nossa vida, nós somos transportados de um lado para o outro. Nós deixamos de ser a imagem de Adão e passamos a ser agora a imagem de Cristo. Então a minha pergunta para você é você que decide a sua vida? É tu que toma as tuas próprias decisões com base na tua vontade? Ou é Jesus que determina o que acontece na tua vida? É Ele que toma as decisões por ti? Então, você está em Adão ou está em Cristo? Quem governa a sua vida? Lembrem que Adão, ele decidiu fazer a vontade dele quando ele estava lá no jardim com comida em abundância. Jesus é aquele que esteve lá no deserto, passando fome, e mesmo assim decidiu fazer a vontade de Deus. Adão trocou o paraíso por uma fruta, que a Bíblia não diz qual é. Mas que triste seria se ela dissesse que Adão trocou por uma banana, por uma maçã. Mesmo não sabendo qual é a fruta proibida, é muito triste saber que Adão trocou por comida a vida com Deus. Jesus, ele foi tentado pelo diabo para que transformasse pedras em pães. Jesus estava com fome, mas mesmo assim ele não decidiu fazer a sua própria vontade. Ele não decidiu matar a fome por conta própria. Ele resolveu esperar por Deus, porque ele sabia que o homem não viveria do pão, mas viveria de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus foi aquele que se entregou voluntariamente por nossa causa. Quando eu estou em Adão, eu decido a minha própria vida. Quando eu estou em Jesus, Jesus decide a minha vida. Onde você está? Vou fazer uma pausa rapidinha aqui no nosso vídeo. Tá gostando do nosso conteúdo? Gosta desse tipo de estudo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e o seu comentário. Aqui uma sugestão que você pode colocar para os próximos vídeos, algum assunto que você quer estudar, alguma pergunta que você quer nos fazer. Não se esqueça de contribuir aqui com o nosso canal, deixando a sua curtida, tá bom? Então que Deus abençoe você e vamos continuar o nosso estudo. Tem um versículo muito importante para o nosso estudo de hoje, que é 1 Coríntios 15, a partir do 47, que diz assim: que o homem foi formado do pó da terra, o segundo homem, ele é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, recebemos de igual modo a imagem do homem celestial. Então, se antes nós carregamos a imagem de Adão, que era o homem terreno, feito do pó da terra, agora nós precisamos em nós levar a imagem daquele que é celestial, daquele que veio do céu. Por que tudo isso? Porque Jesus, ele é o cabeça da sua igreja. Nós até falamos que Jesus é a cabeça do corpo da igreja. A cabeça, nós sabemos que a cabeça ela controla todo o nosso corpo. Se eu quero movimentar os meus braços, é a cabeça que vai dar a ordem para que o braço faça esse movimento. Jesus é aquele que está acima da igreja. É Ele que comanda a sua igreja aqui na terra. Então, se nós estamos em Jesus, Jesus precisa governar a nossa vida. Nós precisamos permitir que Jesus viva através da nossa vida. Eu vou cada vez mais aprender a negar a minha vontade para deixar Jesus fazer a sua vontade através da minha vida. Então, se nós estamos em Jesus, Jesus precisa ser o nosso Senhor, que é aquele que é dono da nossa própria vida. É Ele que comanda. Eu não tenho mais vontades, eu não posso ter mais escolhas. Se eu estou vivo, o viver é Cristo. Então, a minha vida agora precisa ser do Senhor. Ela precisa agradar ao Senhor em todas as coisas. Eu não posso mais decidir as coisas pela minha própria vontade, mas sim decidir todos os dias agradar à vontade do meu Pai, que é Deus. Para finalizar, nós temos o versículo de hoje que diz, que, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. Então, se nós cremos no nome de Jesus, se nós confessamos Ele como Senhor e dono da nossa vida, nós recebemos de Deus agora o direito de sermos filhos dele. Nós não somos mais apenas simples criaturas de Deus que foram criadas por Ele, mas somos filhos amados. E junto com Jesus, nós somos herdeiros de tudo aquilo que Deus tem e Ele pode mudar a nossa vida por completo.
Então, meu conselho para hoje, para a vida de vocês, é que deixem Jesus agir na vida de vocês. Deixem Ele abençoar as escolhas, as decisões, o casamento, o local onde vocês moram, que toda a vida de vocês seja para honra e glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida e nos vemos no próximo vídeo.